Destaque internacional agora. Ontem foi dia da noite mais decisiva das primárias americanas, a Super Terça. Vamos a Nova York conversar com nossa correspondente por lá, Mariana Janjá, como traz as informações. Mariana, bom dia. Qual é, no momento, aí, a temperatura dessa disputa aí para fazer frente a Donald Trump? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, os resultados da Super Terça ainda estão saindo. Afinal, foram prévias eleitorais em 14 estados, mas já dá para dizer que Joe Biden sai vitorioso da Super Terça. Ele conseguiu a maior porcentagem de votos em pelo menos 9 estados, né, dos 14, na verdade, que tiveram prévias eleitorais, seguido por Bernie Sanders, que conseguiu vencer em 3 estados e agora ainda lidera na Califórnia. Então, os resultados na Califórnia ainda sendo contados nesse momento. Agora, Edgar, a Super Terça trouxe decepção para Elizabeth Warren, que não despontou nas primárias, e para Michael Bloomberg, que fez a estreia na disputa eleitoral na Super Terça e estreou mal, viu? Teve um desempenho bem abaixo do esperado, não conseguiu ali o número de delegados que queria, né, para essa fase, e ele investiu 500 milhões de dólares na campanha. Então, aqui nos Estados Unidos, os jornais já se perguntam se Michael Bloomberg teria, na verdade, jogado dinheiro fora, Edgar. Olha... Para ele é troco. Para ele é troco. E ele é o candidato que tem condição, aí acho que talvez o que mais tenha condição de se promover com o dinheiro que tem, né? E tomou essa lavada. Fala, Vini. Mariana, talvez o atraso do Bloomberg ter se lançado aí na campanha seja um dos motivos aí que tenha prejudicado, né? Porque o Sanders já está nessa há um bom tempo, o Biden também, né? E ele entrou agora meio que de última hora. Sim, foi uma estratégia de campanha dele, uma estratégia arriscada, de pular as primárias até agora e entrar só na Super Terça, que reúne ali os estados mais populosos, né, norte-americanos, como a Califórnia e o Texas. Mas, como eu disse, foi uma estratégia arriscada que, pelo visto, não deu certo, né? E o que os jornais aqui comentam muito também é sobre essa ascensão rápida do Joe Biden, porque até a última vez que a gente conversou aqui no Morning Show, inclusive, o Joe Biden estava em baixa, não estava indo bem não nas primárias. O Bernie Sanders, que estava indo melhor, estava ganhando, acompanhado do Pete Buttigieg, que resolveu abandonar a campanha eleitoral. Ele e a senadora Amy Klobuchar, que resolveram apoiar, né, o Joe Biden. E isso fez toda a diferença. O Joe Biden, ele ganhou o apoio de um congressista afro-americano, James Clyburn, da Carolina do Sul, que é muito influente. Isso fez toda a diferença. Ele conseguiu ganhar as prévias eleitorais por lá. Aí o Pete Buttigieg e a Amy Klobuchar resolveram desistir da campanha e apoiá-lo também, criaram essa espécie de uma aliança moderada ali dentro do Partido Democrata, e o Joe Biden chegou com fôlego renovado na Super Terça e sai agora vitorioso, com grandes chances de ser o candidato, sim, do Partido Democrata nas eleições desse ano, viu, Vini? Mariana, vou passar, o Sami está aqui com a gente, eu quero que o Sami comente também um pouco, mas eu já queria te jogar essa. Os Estados Unidos, ele trabalha dentro de limites democráticos num diapasão muito próximo uma linha, digamos, central ali, a linha do razoável, vou chamar assim. Tanto que esses candidatos que estão disputando essas primárias aí, salvo algum engano meu, algum desconhecimento, eles trabalham diante de perspectivas econômicas muito próximas. Vá lá, talvez um Bernie Sanders, um pouco mais distante disso, mas é uma democracia que já tem um olhar dentro de um diapasão mais próximo ali de uma linha central do que seria ali. Dá para dizer que esse tipo de nuance econômica, no olhar econômico desses liberais, dos democratas, vai fazer algum tipo de diferença para o eleitorado americano, Mariana? Edgar, essa é uma questão que, de fato, pode fazer a diferença sim, porque o Bernie Sanders, ele se posiciona muito mais à esquerda, né? Ele tem estratégias ali que não são, na prática ali, são mais ou menos, são muito parecidas, né, com as do Joe Biden, com as do Michael Bloomberg, por exemplo, mas acabam ali se diferenciando na questão, principalmente nessa questão de taxação dos mais ricos, né, nessa questão do mercado. Então é parecido, mas de certa forma, como aqui só tem 2 partidos, né, só o Partido Democrata e o Partido Republicano, as maiores diferenças acabam sendo nas propostas dos candidatos mesmo, e não tanto na ideologia entre partidos, né? Então, sim, pode fazer a diferença sim, na visão do
do eleitorado. Agora a questão é qual o tamanho, né, dessa diferença, como é que o eleitorado vai perceber essa diferença, né? Se o eleitorado vai acreditar, se um eleitor independente, mais moderado, vai acreditar que um democrata é capaz de levar uma política econômica sem pender mais para o lado da esquerda, né, para o lado do Bernie Sanders. Isso é uma questão que a gente vai ver aí ao longo das prévias, que continuam até a Convenção Nacional no mês de julho, né, Edgar? Então faz diferença sim. Agora a questão é quanta diferença e qual o poder de convencimento desses candidatos sobre o eleitorado. Vamos ver em breve. Fala, Sami. Não, é interessante também que lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele é de fato independente. E ontem ele agiu de forma surpreendente, por volta de meio-dia no horário aqui do Brasil, cortando meio ponto da taxa básica de juros. Lá a taxa de juros é por faixa, então era de 1,5 a 1,75, ficou de 1 a 1,25. Inicialmente no Brasil, isso subiu muito a bolsa aqui, porque falaram, olha, estímulo para a economia. Mas depois todo mundo começou a ficar com medo. Falaram assim, por que os Estados Unidos está baixando? Será que a gente não está vendo, sendo muito otimista com o coronavírus? E aí veio um mal-estar no mercado que fechou em queda aqui no Brasil de 1%. Aí o Banco Central, o mercado já estava fechado, o Banco Central brasileiro deu uma nota sugerindo, indicando, dando a entender que cortaria os juros. A bolsa aqui abriu em alta e agora opera a 1,33% de alta Ibovespa. Mas eu queria perguntar para ela o seguinte, como que está a expectativa aí, como que foi recebida essa notícia ontem, como que é o day after, né? Porque além da super terça, a gente teve esse corte e o americano leva muito a sério o Federal Reserve, muito mais do que o brasileiro com o Banco Central. Rapidamente, Mariana, por favor. Sim, Sami, por aqui, né, o presidente Donald Trump já vinha pressionando, na verdade, para esse corte de juros. Ele sempre pressiona, na verdade, o Fed para fazer esse corte de juros. Ele quer mais ainda. Depois do anúncio do Fed, ele publicou no Twitter que as taxas deveriam ser ainda menores, que deveria existir um corte de juros ainda maior. E isso tem animado por aqui o mercado financeiro, né, de uma certa forma, mas que ainda continua muito preocupado. Então, esse corte de juros ameniza a situação, a preocupação em torno do coronavírus, mas não é suficiente, Sami, para acabar aqui com as preocupações dos investidores, né? Impacto na economia muito grande, número de casos do coronavírus crescendo ao redor do mundo, então só isso realmente ainda não é suficiente. Um cenário muito movimentado por aqui, com muitas questões influenciando a economia, mas principalmente o coronavírus. Certo, eu vou agradecer a participação da Mariana Janjacomo aqui no Morning Show. Obrigado, Mariana, pelas informações, bom trabalho para você em Nova York, viu? Muito obrigada, ótimo trabalho a todos. Olha lá, Alan, te passo aqui depois desse nosso papo aqui, se você, na tua visão, acha que essa segurança econômica, essa situação econômica nos Estados Unidos garante esse favoritismo aí e é um dos pontos do tripé aí que podem garantir a reeleição do Donald Trump. Eu acho que sim, né? Principalmente pela taxa de desemprego muito baixa, né? Então a população americana sente aí uma percepção de melhora. Não só isso, né? Também tem uma questão ligada ao terrorismo, né? Então tem uma sensação de segurança maior, né? Que o Trump tomou à frente aí da situação. Eu acho que ele caminha aí para a reeleição, sim. Fala, Olha, Drilis. rapidinho, só para falar da tática democrática, está em curso exatamente uma tentativa interna dos democratas de derrubar a candidatura do Bernie Sanders, que é um comunista declarado, que quer sobretaxar os ricos, sobretaxar as pessoas, criar seguro de saúde universal, aumentar o tamanho do Estado, vai contra toda a tradição socioeconômica liberal dos Estados Unidos que fizeram ser essa nação tão pujante. Os democratas precisam escolher o candidato ideal que vai perder para o Donald Trump, para manter exatamente um mínimo de discurso para as próximas eleições. Porque, como o Alan bem disse, a situação dos Estados Unidos é de pleno emprego. E um sujeito de políticas identitárias radicais como o Bernie Sanders não consegue brigar com a política de pleno emprego que une hispânicos, mulheres, gays, mulheres, através da oferta de trabalho que oferece liberdade e dignidade ao cidadão americano. Agora, Trump está eleito.